Jornal da Vida. Muito bem, 12:09. O editorial de hoje tem como título A Contradição é Saudável. Todos os dias, ao escrever o editorial, fico na torcida para que minhas palavras sejam contraditadas por alguém, para simplesmente cumprir com a missão deste, que é a de estimular a reflexão das pessoas. Ninguém, absolutamente ninguém é dono da razão, e tampouco melhor do que ninguém nada. Todos têm os seus valores e suas habilidades que devem ser estimuladas o tempo todo. Confesso que muitos assuntos aqui abordados, se as pessoas começarem a prestar um pouco mais de atenção, perceberão que ficam lacunas para que me questionem e emitam suas opiniões, principalmente próximo ao final do jornal, no quadro Boca no Trombone. Sei que em Passos, diferente de quase toda a nossa região, a população tem o hábito de ouvir rádio para ficar mais informado. O que é muito bom, pois em algumas cidades vizinhas, as informações chegam para a comunidade, na maioria das vezes, pela internet, mas em especial pelas redes sociais e em um número muito maior pelo Facebook. Porém, já abordamos aqui a qualidade e confiabilidade das informações via Facebook, que na maioria das vezes, quando não vindas por órgãos oficiais ou jornalistas e repórteres profissionais, acabam por ser distorcidas. Imaginem vocês, até mesmo notícias profissionais no Facebook são distorcidas pelo fato de alguns só lerem as manchetes. Imaginem então as que aparecem pelos já mencionados, aqui entre aspas, repórteres de Facebook, aqueles que sequer checam uma informação antes de publicar. Sei que a missão de informar as pessoas é de muita responsabilidade e demanda tempo e ações que são primordiais para tal. Por exemplo, uma informação chegada à nossa redação, em algumas vezes, ao serem checadas, não condizem com a verdade, ou fogem totalmente da realidade ou da finalidade de informar. E aí, ao não levarmos ao ar, poucos minutos depois a mesma está nas redes sociais e como se fosse a verdade absoluta. Sem contar os riscos assumidos pelas pessoas que lá publicam. Como bem dito aqui ontem pelo delegado Dr. Paulo Queiroz, que orientou as pessoas a não colocarem seus dados pessoais em fatos como, por exemplo, o furto de um veículo, onde os mesmos acabam por colocar em risco a própria vida. E quando pedido aos repórteres e jornalistas de rádios e jornais e não o fazemos, somos criticados apenas por tentar preservar as pessoas envolvidas. Ilustro aqui para você: olha, André, meu carro foi roubado, anuncia aí na rádio e dá meu telefone para contato. Fala, não posso dar seu telefone. E aí somos criticados e atacados pelos repórteres de Facebook. Outro exemplo, ocorrências policiais, onde mencionamos apenas iniciais dos envolvidos, por ainda se tratarem de suspeitos. Logo aparecem os críticos pedindo para que coloquemos os nomes e fotos das pessoas, para enfim poderem condenar e executar antes mesmo da justiça. E aí nos contradizem, como se quiséssemos proteger alguém, neste caso, uma contradição nada saudável. Aqui lembro aquele fato, já tratado aqui também, da moça que foi assassinada no Guarujá porque publicaram uma foto
de uma fake news que ela usava criança em rituais de magia negra. E aqueles que aqui aparecem, sem querer se identificar, para criticar as pessoas e com a desculpa de não querer se envolver, jogam no ar informações fortes e perigosas que por vezes podem até comprometer a vida do próximo. Existe sim aquele ouvinte, aquele cidadão que não quer se identificar e pede alguma providência que realmente percebe-se que é uma providência que tem que ser tomada. Mas outros não querem se identificar simplesmente para atacar um lado. Isso não é contradizer ninguém. Isso é simplesmente querer usar de um espaço para prejudicar o outro. Como tentaram fazer no caso do ocorrido fora do parque no evento Passos Motorcycle, que quiseram acreditar toda a culpa do ocorrido aos organizadores do evento. E aí eu vim aqui no ar e defendi os organizadores por acreditar na total injustiça de quem estava querendo atacá-los. Inclusive hoje nós vamos bater um papo aqui com o Chiquinho, que é o presidente do Passos Motorcycle. E aí vocês vão ouvir da boca do organizador o que eu falei para vocês aqui, o tanto que movimentou a economia da cidade, o tanto que trouxe de dinheiro para a cidade, o tanto de turistas que vieram para a cidade, com a possibilidade forte de retornarem novamente. Contradição saudável é aquela onde eu fiz um editorial aqui apontando os benefícios no repasse dos R$50 mil para o evento. E mensagens chegaram de ouvintes não concordando e colocando seus pontos de vistas, que estas sim foram levadas ao ar para que a discussão seja feita e que a reflexão seja estimulada. Esse é o papel do jornal, do editorial aqui feito em toda edição, e isso leva todos a pensarem de forma mais crítica e responsável. O editorial é, dentro do jornal da emissora, uma opinião pessoal minha, onde assumo que eu escrevo, e o restante do jornal segue uma linha editorial passada pela emissora de imparcialidade e responsabilidade. Saibam todas que este que escreve tem sim sua opinião, mas não sou o senhor da razão. No entanto, como no convívio de uma sociedade, estou aberto à discussão. Quando critico agentes políticos no editorial, quando critico motoqueiros irresponsáveis, motoristas, os repórteres de Facebook, WhatsApp, etc., o faço por minha liberdade de expressão que me foi conferida pela direção da emissora, onde não preciso da aprovação de ninguém para aqui me expressar, e assumo tudo que escrevo e falo, e quero o tempo todo a opinião das pessoas, como desde o começo dos editoriais, e aceito também sugestões de temas para os mesmos, pois se eu concordar com o tema sugerido pelo ouvinte, o farei, e se não concordar, o farei assim mesmo, demonstrando o principal objetivo, que é a reflexão, o papel do Jornal da Vida. Não um jornal somente de polêmicas, onde pontualmente acabarão por aparecer e serão abordadas. Não um jornal somente de apelo, tentando fazer com a mão direita e mostrando com a esquerda apenas para se promover. Não um jornal de gritaria e deboche, mas sim um jornalismo sério, com opinião, reflexão e seriedade. Pensem nisso. Jornal da Vida.